esclarece as dúvidas sobre insetos no ouvido. Será que isso não é mais comum do que a gente imagina, não? O doutor Jamal Azam, que é otorrinolaringologista, esclarece as nossas dúvidas. Então não sai daí que o nosso programa está no ar. Boa tarde, obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo, de qualquer canto do nosso país. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Já entrou nas nossas redes sociais? Eu tô te esperando lá na nossa fanpage, facebook.com/nossopgm. Tô te esperando também na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. A gente recebeu aqui a semana passada a Luciana Coral, que é fisioterapeuta e esteticista, e ela vai dar de presente para algum de vocês que estão nos assistindo uma limpeza de pele. Você que é de São Paulo ou que estará em São Paulo, tá? Porque a clínica dela fica aqui. Então você entra lá na minha página, facebook.com/Jaqueline Stefano, curte a página e lá você vai ter instrução de como participar. Ainda hoje eu coloco tudo direitinho pra vocês. É só curtir a minha página, a página dela e fazer um comentário ali no post que você vai participar. Legal, né? A gente vai deixar aí mais ou menos durante uma semana e depois a gente sorteia alguém pra ganhar essa limpeza de pele. Tenho certeza que você vai gostar, então entra lá, facebook.com/Jaqueline Stefano, curte a página e fique atento que em breve, ainda hoje, eu coloco lá pra você como participar, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta pra você. Quer indicar o nosso programa pra alguém assistir, mas não sabe direito na cidade, no estado, no país onde ela tá, como sintonizar? Acesse o site www.hittv.com.br www.hittv.com.br. As suas dúvidas podem ser também colocadas lá, as suas perguntas. Entrou no site? Você tem como, então, se comunicar com a gente. E o principal, você vai descobrir como sintonizar. Entrando lá, você vai ter todas as informações e, é lógico, através do site você acompanha a programação ao vivo. Então, você pode indicar para quem você quiser. Se essa pessoa não souber como sintonizar, além de ter as informações ali, ela pode assistir o nosso programa ao vivo todos os dias. Eu estou esperando também você ligar. 0 operadora 11 3337 5886. Se quiser participar, inclusive, do nosso bate-papo agora, eu tô tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio o doutor Jamal Azam, que é otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Que prazer te receber aqui, viu? Imagina, o prazer é enorme meu. Adoro estar com vocês aí numa informação muito importante hoje, né? Olha, eu quero fazer um convite para todos que estão nos assistindo, para quem já passou por algo semelhante. Eu já ouvi falar de crianças que passaram por algo semelhante, então os pais também que tiverem alguma dúvida podem participar. Vai ligando pra gente, 0 operadora 11 3337 5886. Insetos no ouvido. Será que isso é mais comum do que a gente imagina, doutor? Pois é, infelizmente é de certa forma comum. Aliás, esse assunto tem uma coisa interessante, sabe o que é? Conta. Eu aqui desse lado da tela eu consigo ver a sua cara aí na sua casa. É essa mesma. Essa cara de nojo, né? Mas infelizmente isso é uma coisa que acontece e não é só na área rural. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a área rural é mais comum. As pessoas que deitam no colchão direto, ou deitam no chão, ou tem muitos insetos em volta, mas não necessariamente. Tanto é que um caso recente em Niterói, no Rio de Janeiro, uma criança acabou sendo vítima desse problema e vira e mexe a gente acaba atendendo, infelizmente, um paciente assim. Doutor, quais os riscos? Não estou perguntando sobre o que pode acontecer de ruim, mas em quais locais, então, a gente tem mais risco? É lógico que eu imagino que se eu vou uma viagem para um sítio, para algum lugar assim, dormir no chão, eu estou mais exposta, como o senhor falou. Mas tem outros locais de risco? Não são os insetos rasteiros, né? Quer dizer, não é só a barata, o besouro, né? Então, são os insetos voadores também, muitos deles abelha, às vezes pernilongo, borrachudo, eles podem entrar no ouvido sim. Então, naturalmente, em áreas onde existe uma maior população de insetos, essa chance é maior. Mas como eu chamei a atenção, na nossa cidade, em cidades onde
onde você está, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, isso pode acontecer. E o mais importante é, então, saber reconhecer o que pode acontecer se esse inseto entrar. E saber o que fazer, então, doutor. E o que não fazer, O que não fazer nessa hora, porque na hora do susto a gente não sabe como agir. Primeira coisa, é possível o inseto ter entrado e a pessoa não perceber por algum tempo? Olha, é possível, mas é muito incomum, porque o órgão auditivo é extremamente sensível. Então, à medida que o inseto ou está andando ou batendo as asinhas, porque obviamente ele não quis entrar lá, ele vai querer sair, ele vai tentar de alguma forma sair. Então, esse bater de asas ou o andar das patinhas dele acaba fazendo barulho. Então, imagino que pelo espaço deva ser difícil para o animal sair dali, né? Sem dúvida nenhuma, o canal do ouvido ele é muito estreito. Então, se o bicho entrar, o sintoma principal é um barulho muito súbito. É um barulho muito alto. Se a pessoa está dormindo, ela acorda, provavelmente. Acorda, com certeza, com um susto enorme. E muitas vezes, aquele barulho, às vezes, ele para um pouquinho, depois ele volta. E muitas vezes dor também. Isso que eu ia perguntar, se dói? Dói, às vezes dói muito, porque a pele do ouvido ela é muito sensível, ela é muito fina. E esse inseto, ele se movimentando nessa região, a gente sabe que dói muito. Muitos indivíduos fazem, a gente sabe, sempre orienta que está errado colocar aquelas hastes de algodão, né? Mas muita gente sabe que se encostar um pouquinho a mais, tem aquela... Era esse o exemplo que eu ia dar. Eu ia falar, eu não sei se eu faço esse exemplo na frente do Dr. Jamal, porque a gente sabe que os otorrinos não indicam muito, né? Não, nenhum. Mas se você está usando a haste de algodão, a gente chama de cotonete, apesar de ser a marca, mas é assim que a gente acaba chamando. Se você põe um pouquinho a mais do ponto, você já sente a sensibilidade, né? Muito forte, né? Vamos entender por quê? No molde que eu trouxe, olha aqui, ó, vamos tentar mostrar aqui no molde. Então, nesse molde aqui, nós temos a orelha. Então, a orelha está aqui, o canal do ouvido. Então, esta porção externa do canal do ouvido, ela é móvel, ela é mole. Então, quando a pessoa está mexendo com uma haste, acaba mobilizando. Mas esta pele aqui de dentro é uma pele fixa no osso. Então, só de tocar aqui já machuca e dói bastante. É muito fácil de machucar e, portanto, se tiver um inseto, para a pessoa sentir dor também deve ser muito comum, Com certeza, né? A dor é muito grande, muitas vezes a dor durante a noite, durante a madrugada, realmente é uma dor muito importante. Doutor, eu fiquei aqui com uma dúvida, uma pergunta que eu acho que é importante. A que os pais devem estar atentos? Porque se é um bebê, uma criança que não sabe falar direito, que não sabe explicar o que está acontecendo, corre para o médico? Com certeza. Sempre eu repito, o médico é sempre um amigo, o médico é sempre a pessoa que deve dar o suporte, especialmente nas horas de dúvida, né? Porque, afinal de contas, se soubesse o que tem, não ia no médico, não é assim? Se soubesse tratar, não iria. Mas o que acontece em bebês pequenos é o choro lancinante. E as mamães que estão em casa sabem o que é choro de fome e choro de dor ou de alguma coisa, né? Então, aí o médico vai examinar. Sem dúvida nenhuma, às vezes não é tão simples assim, né? Fazer o diagnóstico, porque muitas vezes tem um pouquinho de cera, um pouquinho de descamação que às vezes atrapalha o diagnóstico, mas sempre o médico dedicado, olhando e preferencialmente um especialista como um otorrino vai poder utilizar os recursos para tirar o corpo. Eu não preciso nem falar que meu ouvido está coçando, né? Porque eu estou imaginando aqui minha próxima pergunta. Eu já sinto o ouvido coçar e eu queria perguntar, doutor, acredito que sim, né? Em tantos anos atendendo, já foi atender alguém na hora que olhou, encontrou algum inseto no ouvido da pessoa, doutor? Pois é, já atendi, sim, infelizmente, várias vezes. E a pessoa fica desesperada, muitas vezes, assim, entra em total desespero. E aí, com este aparelhinho aqui, né, que nós chamamos de otoscópio, né? É um aparelhinho que a gente acaba colocando um espéculo e examinando, a gente consegue ver, então, esse inseto diretamente. Uma coisa muito interessante também para orientar as pessoas, vejam bem, o canal do ouvido, lá no final do canal do ouvido, é totalmente fechado. Então, a membrana do tímpano, ela oclui totalmente o canal do ouvido. Então, o que acontece? Se o bichinho não souber a direção exata, ele vai tentar entrar cada vez mais. E aí ele vai bater na membrana do tímpano, o que aumenta mais ainda a dor, levando a risco, inclusive, de perfuração da membrana do tímpano. Uau. E essa perfuração pode deixar, inclusive, sequelas futuras definitivas na pessoa. Pode dar problema na audição. Sem dúvida nenhuma, um problema na audição. E este problema pode ser passível
passível de uma correção até por uma cirurgia depois, ou até, se for uma perda do nervo auditivo, uma lesão definitiva e irreversível. Uau, a gente tem algumas imagens, vamos mostrar algumas imagens, por favor? Vamos ver. Para o doutor ir explicando pra gente. Claro. Então, olha só, essa é uma imagem clássica, infelizmente, no fundo do canal do ouvido, nem dá para ver a membrana do tímpano, porque o inseto tá aí. Ele entrou, ele não quis entrar, gente, ele é um bicho, ele é um inseto, ele não tem a razão, ele não sabe pensar, então ele está querendo sair, mas ele não consegue, então ele vai tentando cada vez entrar mais para dentro e isso pode então perfurar a membrana do tímpano, levando a risco grave, como nós falamos aqui agora há pouco. Então, são situações muito graves. O senhor está falando, me faz pensar, o animal, por que ele continua andando? Porque ele está querendo encontrar saída, na verdade, né? Às vezes ele não tem espaço, dependendo do inseto, para fazer a vira e voltar, né? Exatamente, e sem contar que eu sempre brinco, que eu falo que a medicina me ensinou uma coisa, né? Que barata não sabe andar de marcha ré, né? Só sabe andar para frente. Não anda para trás, não anda para trás, né? O bicho não sabe andar para trás. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar entrar e pode levar lesão, né? Gente, a barata, é isso que o Walter está aqui comentando comigo, enquanto a gente conversa. A barata é grande, ela consegue entrar no ouvido? Consegue entrar, ela não consegue passar por frestinha pequenininha. Ela dá um jeito de entrar. Ela dá um jeito, danada, tadinha. É sem querer, como eu sempre digo, mas o que a gente vai fazer? Isso pode acontecer, né? Tem mais imagem? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Então, essa aqui é uma forma de como retirar esse inseto. Então, sob visualização direta, no caso, utilizando um endoscópio, que é um aparelhinho que não é esse que eu trouxe, é um aparelhinho que usa vídeo, o médico usa essa pinça para pegar o inseto e trazer o inseto para fora, então. Doutor, eu consigo identificar, desculpa cortar o senhor, eu consigo identificar que tem aí um inseto, mas qual que é esse? Eu não consigo reconhecer não dá para identificar mesmo, né? Mas depois, no vídeo que a gente acabou tirando essa imagem, é um inseto bem grande, viu? Ele é bem grande. Então, isso, inclusive, acaba levando a uma certa dificuldade também para o próprio médico quando vai retirar, porque às vezes que a gente vai puxar, vem a patinha, vem a asinha, não vem o bicho. Então, o Walter aí, né, Walter, que me perguntou, e aí, pode precisar de anestesia geral para tirar? Pode precisar. É incomum, mas isso pode acontecer, especialmente em criança. Normalmente uma anestesia local ou dá... Eu vi ali a pinça, né? Isso. É com a pinça que é tirado. Normalmente com a própria pinça, sem anestesia mesmo, apenas ficando quietinho, né? Porque também tem uma coisa, né? Quem está desesperado, ele colabora com o médico, a não ser que seja uma pessoa muito pequenininha. E eu trouxe uma pinçazinha, tem várias aqui, mas olha como é interessante essa pinça aqui. Será que a gente vai conseguir ver aqui, ó? Uau. Talvez da minha mão. Olha como ele abre aqui. Abre? Ela abre só a pontinha aqui, nessa aqui. Olha lá, vamos ver se a gente consegue ver como ela está abrindo e fechando a boquinha. Essa pinça a gente chama de jacaré. Essa jacaré, ela vai mexendo e aí a gente vai lá, pega o bicho e puxa o bicho pra cá. E às vezes eu fico imaginando o bicho pequenininho, ela deve ser ideal, né? Para alguns detalhes menores, né? Existem alguns outros recursos, às vezes é necessário uma lavagem de ouvido, às vezes é necessário outras pinças que a gente utiliza também. Mas assim, o importante, sempre o mais importante, é procurar o médico e aí a grande dica, o que não fazer, porque a pessoa acaba muitas vezes entrando em desespero e piora a situação. A pessoa desavisada, ela não vai imaginar que tem um bicho no ouvido dela, né? Então, aí que entra as tais das hastes. O que ela faz? Ela vai lá... Empurra o bicho mais para dentro. Empurra o bicho mais para dentro. Mas peraí, doutor, tô sentindo alguma coisa. Tô sentindo um barulho, tô sentindo que tem uma coisa errada. Depois desse programa, você pode já até imaginar que seja um inseto, mas não sei o que é. Qual que é o procedimento que eu devo fazer imediato? Imediato é consultar um médico. Não adianta eu tentar tirar, pegar uma... Olha só o pensamento. Gente. Já pega uma pinça daquelas que a gente tem em casa e puxa, não faz isso. Gente, sempre tem que entender que a audição é um órgão do sentido. A pessoa, se ela perder a audição, ela vai ter um prejuízo muito grave na vida dela. Então, não pode brincar. Então, se entrou um negócio no olho, eu vou pegar uma pinça e vou tirar do meu olho? Não, calma, pode perder a visão, pode perder a audição também. Os órgãos são muito sensíveis, são muito pequenos. Tem que tomar muito cuidado. Isso é muito sério mesmo, de verdade. Agora, doutor,
se eu fui, de repente, ao hospital e lá especificamente não tem um otorrino, um clínico geral consegue fazer isso ou às vezes ele vai encaminhar para um otorrino? O mais provável é que ele encaminhe para um otorrino. Se o inseto estiver bem fora, talvez ele até consiga tirar. Realmente, você tem razão. Os otorrinos não estão presentes em todos os hospitais do Brasil, mas certamente todos os hospitais estão habilitados a atender o paciente e a tomar a melhor conduta para resolver o problema de saúde dessa pessoa. E aí eu percebo o quanto fica claro, doutor, se muitas vezes o clínico geral vai sentir mais segurança em encaminhar a pessoa para o otorrino, imagina se a gente, leigo em casa, tem alguma condição de fazer isso, Exatamente. Né? Então, você falou palavras muito sábias. Se o médico vai encaminhar para outro, imagina você que não conhece, não tem as pinças, não tem a habilidade, não tem o conhecimento. Então, não usem hastes de algodão, tais cotonetes ou qualquer coisa assim. Não jogue água quente. Não jogue água quente, não pinga álcool, não pinga azeite, não pinga leite de peito. Tem um monte de coisa que as pessoas fazem. Isso só pode piorar a situação. Muito cuidado. Tem mais uma imagem? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá ver. São situações muito complicadas, porque a gente sabe que, principalmente no susto, né, já que, como eu falei, as pessoas acabam tomando atitudes desavisadas. E tem outra coisa também, às vezes, não com orientação médica, às vezes a pessoa ouve um curioso que está lá, às vezes no balcão da farmácia. Alguém sempre tem uma opinião para dar, né? Sempre tem uma opinião para dar, mas aí é uma opinião na orelha dos outros, doutor, né? Então, esse é o vídeo aí, de onde a gente tirou a foto, né? Olha aí, ó. Então, esse endoscópio, esse aparelho está mostrando, né? Esse vídeo foi feito fora do Brasil. Tá bem dentro, né, doutor? Então, sem dúvida nenhuma, ele está bem dentro. Então, olha lá como que é feito. É tirado, isso é uma cena real, né? Isso foi feito no hospital na Índia, tá na internet e o bicho estava vivo. Parece um gafanhoto, talvez? Pois é, um bicho enorme. Vivo! Vivo, isso é uma realidade, é o tamanho dele. Aí você perguntou como é que a barata entra lá dentro? Pois é, o bicho entrou. Olha aí, isso é cenas reais que foram retiradas da internet, mas que aconteceram de verdade. Doutor, larvas podem de alguma maneira se adaptar ao ouvido? Pode também. Muitas vezes o inseto, se ele ficar um certo tempo lá, ele pode botar os ovinhos e ficar com larvas nos ouvidos. Aí a gente consegue ver também através do exame clínico mesmo. A minha pergunta é, a pessoa então, em alguns casos, pode acontecer da pessoa não perceber, de alguns dias passarem, ou ela imaginar que é qualquer outra coisa e tentar tomar outra coisa, porque às vezes a pessoa tenta se automedicar, né? Uma dorzinha no ouvido, vou tomar alguma coisa ao invés de procurar o otorrino? Pode acontecer, mas aí, naturalmente, que se é uma dor passageira, rápida, às vezes pode ser uma outra coisa qualquer, uma friagem, qualquer coisa assim. Mas, sem dúvida nenhuma, se essa dor persistir, ou se for um barulho muito intenso, ou uma dor muito intensa, a busca ao médico é sempre mais indicada. Então, não tenta se virar sozinho em nenhuma situação, né? Não, é sempre pior. Nós, médicos, nós entendemos que quando o paciente acaba fazendo as medidas caseiras, né, que não se usam mais e não são recomendadas, a grande maioria das vezes essa pessoa atrapalhou. E outras vezes também ele machuca o canal do ouvido, ele não pega no inseto, sangra o ouvido e acaba abrindo um caminho para a própria infecção. Quer dizer, era um caso onde ia só tirar o inseto, agora é um caso onde tira o inseto e tem infecção. Então, muito cuidado. A própria pessoa conseguiu um problema a mais para si numa dessas, né? Sem dúvida nenhuma, no caso do desespero, né? Então, não deve. Doutor, se é uma criança, já aconteceu, eu já vi muitos casos e vários pais relatam isso, que em algum momento, em alguma viagem ou em casa, em alguma situação, viram um inseto passando, né? Passando às vezes pela boquinha, passando perto da criança e os pais ficam desesperados. Se acontece do pai conseguir constatar ou ver o inseto entrando, a criança não tem medo, às vezes ela brinca, ela vê uma barata, ela pega, né? Natural. Enfim, o pai percebeu que tem de fato um inseto. Na hora do desespero, ainda assim, não mexa? Não, a grande chance, a chance maior, e eu já atendi também vários casos onde a pessoa vai tentar tirar e empurra mais lá para dentro. Não só insetos, como sementes, como feijão, milho, pedacinho de brinquedo, espuma, papel, ponta de lápis, tudo isso eu já atendi no consultório e eu já vi isso que você falou. A mãe vê, às vezes, a pontinha do lápis, aí ela vai tentar tirar, entrou mais. E aí perde a visão e aí não tem mais jeito, às vezes entrou muito para dentro, né? Doutor, eu sei que a gente está falando do ouvido, mas eu queria entender um pouquinho sobre o nariz. Se pode acontecer também de alguns... É lógico que é muito mais perceptível. Isso. Mas quem não
nunca esteve em algum lugar com muito mosquito e sentiu o mosquito se aproximando do nariz. Pode acontecer deles entrarem também? Pode acontecer, mas aí o nariz tem um mecanismo maravilhoso. Você mesmo consegue expelir muitas vezes. Você consegue expelir, ou assoprando o nariz, ou até espirrando, né? Aí o jato de ar é muito intenso e acaba eliminando, mas o ouvido não tem essa chance, não tem o que fazer. O nariz, ele acaba... E mesmo porque do nariz, eu sei que é meio nojento, né? Falar, né? Mas ele vai para a garganta, a pessoa cospe, né? Então isso... O ouvido não tem essa saída, né? O ouvido não tem saída. É muito perigoso, inclusive o ouvido, eu sempre oriento meus pacientes, o ouvido está embaixo de quem, gente? Quem que está em cima do ouvido? O cérebro. Então, infecções graves de ouvido podem ter complicações, inclusive no sistema nervoso central. Doutor, então quais são os principais riscos do inseto e da maneira como a gente tenta retirar esse inseto? O senhor já falou que a pessoa pode, inclusive, ter um problema auditivo talvez irreversível. Sem dúvida. O risco mais comum é a otite externa, que é a infecção no canal do ouvido. Esse é o mais comum porque muitas vezes o inseto ele não tem a força suficiente para perfurar a membrana do tímpano. E a pessoa machuca, o inseto machuca um pouquinho. Então, a otite externa, que ela é da parte de fora, ela tem dor, mas não grande gravidade, com o tratamento é rápido. Outro risco é a perfuração da membrana do tímpano, aí sim é um risco um pouco maior. A maioria das vezes a membrana do tímpano regenera sozinha após a saída do inseto, mas muitas vezes não, sendo necessário então uma cirurgia de um enxerto para fechar. Enquanto isso a audição fica rebaixada e com o enxerto a maioria das vezes a audição volta. Mas se houve a perfuração, o bicho entrou lá dentro, infeccionou e pegou o nervo auditivo, que é o ouvido interno, aí muitas vezes a perda auditiva é irreversível e isso pode gerar então uma catástrofe na vida da pessoa. Doutor, para recapitular quanto à remoção, na maioria das vezes não há necessidade de anestesia então? A grande maioria das vezes não. O médico, como nós vimos no vídeo, nós temos pinças especiais com visualização direta e a gente consegue sim retirar no próprio consultório ou pronto-socorro. Retirou e depois, tem algum cuidado especial, alguma coisa para passar? Porque dá nojo só de ver, né? A pessoa deve falar, meu Deus, e agora? Contaminou meu ouvido, o que eu faço? Não há dúvida. Muitas vezes, após a retirada do inseto, a gente ainda tem que lavar o ouvido para tirar restinhos, né, do inseto. E a grande maioria das vezes é necessário, sim, gotas locais ou antibiótico via oral para que isso não evolua para infecção. A grande maioria das vezes, sim. Pode evoluir para uma infecção, então. Opa, com certeza. Aí o risco, de novo, ainda que você consiga tirar em casa, você não vai saber o que fazer depois, então nunca, Perfeito. Né? Não, nunca mexer e na dúvida o médico sempre precisa ser consultado, em especial o otorrinolaringologista. Doutor, uma pergunta, qual a maneira correta de higienizar o ouvido, hein? Eu sempre falo, a maneira mais correta é usando, sabe o quê? O cotovelo, ó. Não dá, não tem jeito. Não tem jeito, porque toda vez que você introduzir qualquer coisa no canal do ouvido, você está levando a um risco no seu sistema auditivo. Sempre falo também, na caixinha das hastes de algodão, a famoso cotonete, outras marcas também, leia no verso as instruções de uso. Modo de usar, está escrito lá, não introduza a haste no canal do ouvido, ou seja, não é para ouvido. Fora, né? Então, muito cuidado, a higiene do ouvido, ela é natural, a própria natureza faz com a descamação da pele, com a migração da cera para fora. Agora, se for em excesso ou se estiver levando algum prejuízo, como perda auditiva ou até zumbido, às vezes leva zumbido, aí o médico vai lá e retira sob visão direta. Sempre sob visão direta e sabendo o que está fazendo. Doutora, há uma pergunta agora com relação à cera. Até fico imaginando se ela pode atrapalhar na hora de retirar o inseto. E a cera é algo comum, é algo normal? Tem a ver com sujeira, com falta de higiene? A cera é normal, a cera não é sujeira, nunca imaginar. Às vezes a pessoa fala assim, doutor, eu estou com o ouvido sujo. Eu falo, meu Deus, você pôs sujeira no seu ouvido? Não, a cera, ela é uma estrutura de proteção. Aliás, a grande maioria das vezes, se tivesse um pouquinho de cera, o inseto bateria na cera e não entraria lá. Algumas vezes, o inseto passa por cima da cera e fica alojado e até atrapalha a visão do médico, pode até deixar de enxergar lá dentro, mas obviamente o médico atento, ele vai afastar a cera ou vai tirar a cera e vai ver o inseto ou o corpo estranho ou qualquer coisa que esteja lá. Mas a cera, ela é normal, ela protege contra infecções, contra bactérias, contra fungos. A cera
lubrifica o canal do ouvido. Quem não tem cera fica com uma coceira imensa do canal do ouvido, então muito quem cuidado. decide quando essa cera tem que ser um pouco retirada é o otorrino, né? Com certeza, é sempre para o bem do paciente. Agora, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu queria perguntar um pouco sobre as coisas que hoje em dia a gente coloca no ouvido. Eu estava conversando com uma jovem, eu tenho um brinco aqui. Só que eu estava conversando com uma jovem que colocou dentro, agora acho que é a coisa da juventude, mas é dentro mesmo, é um coraçãozinho, é um charme, mas é dentro. E eu fiquei perguntando, será que isso pode prejudicar de alguma maneira? Eu já atendi uma paciente que a tarraxinha caiu lá dentro. De tão dentro que ela estava, provavelmente ou dormindo ou mobilizando, soltou um pouquinho e a tarraxinha ficou lá dentro. Pode dar problema isso aí depois, Pode dar problema, sem dúvida nenhuma, porque é um corpo estranho, né? Seja um corpo estranho animado, vivo ou não, todo corpo estranho ele pode gerar problema. Muito cuidado. Não tenta você mesmo retirar, tá? Não. Procura a ajuda de um médico. Doutor, Claro. Pra gente encerrar, queria que o senhor deixasse só uma dica, já que a gente falou dos feijõezinhos, eu conheço algumas mães que já me falaram sobre isso, eu tenho os meus sobrinhos, se entrou no nariz da criança. O pai pode ensinar a criança a fazer algum movimento para retirar ou corre para o médico? Corre para o médico. A chance de ter um problema e introduzir um pouquinho mais nessas manobras é uma chance grande. Corre para o médico. É a melhor conduta, porque isso é um canal muito estreito, é muito perigoso. Qualquer coisinha, pum, escorrega. Cuidado. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas é um prazer te receber aqui, doutor. Volte mais vezes. Meu. Claro que sim. Muito obrigada, viu? É sempre muito bom estar com vocês. Quem quiser entrar em contato tem o site www.clinicajamal.com.br www.clinicajamal.com.br. Doutor, muito obrigada. Obrigado, viu? Jaque. Todo sempre uma ótima tarde. Beijo, gente. Boa gente esclarecer as dúvidas, né, minha gente?